Muito boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está vendo o vídeo. Eu me chamo Larissa, eu sou professora lá no Instituto Acanda, Avenida Anhanguera, em Goiânia. E hoje a gente está tendo a nossa terceira aula de Libras, tá? Nosso conteúdo vai ser relacionado a objetos de casa e objetos escolares. E eu também vou falar um pouquinho sobre conteúdos que eu já dei anteriormente nas aulas passadas, para a gente começar a dar uma direção, né? Então, olha, na primeira aula que a gente teve, a gente falou um pouquinho, isso lá quando a gente estava em aula presencial, um pouco sobre família, calendário, cores, animais, tudo em Libras. Então, hoje a gente vai trabalhar objetos, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre verbos, os verbos soltos, e sobre as regras gramaticais da Libras. Como assim? Então, na aula passada a gente falou sobre os parâmetros, que são aqueles 5, né? São a configuração da mão, os pontos de articulação, o movimento e expressão corporal. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre objetos, né? Como eu falei, objetos de casa e objetos escolares, tá bom? Então, olha, algumas coisas que a gente tem que lembrar da aula passada, que as regras elas são fundamentais, tá? Em relação a Libras. Regras, como assim a Libras tem regras? Sim, ela possui complexidade como qualquer outra língua, né? Então vamos se dizer que eu estou falando, por exemplo, com uma pessoa, vamos falar que eu estou falando com vocês, né? Então, o ponto de articulação, onde que vai ser no meu corpo, sem esquecer que a gente trabalha na Libras, a cabeça e o tórax, né? E se o ponto de articulação, se ele tem movimento, se ele é parado, onde é que acontece, se é na testa, se é no peito, se é acima da mão, que é na parte em branco, né, que a gente chama, que é a parte livre. Então, o que é isso? É a importância de como é que a gente vai realizar o movimento. Então, hoje a gente está aqui, né, como a gente está falando aqui, sejam todos muito bem-vindos na nossa terceira aula e vamos começar. Para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando. Olha, Libras, o conteúdo hoje será relacionado ao conteúdo dos objetos de casa e objetos escolares. A nossa atividade vai ser gravar um diálogo com o conteúdo dessa aula, que são os objetos, e marcar o @Instituto Acanda no Instagram, tudo bem? Aí a gente vai ver a participação de vocês em sala de aula e a participação do conteúdo que vocês estão aprendendo comigo. Olha, para a gente compreender, né? Muitos alunos falam comigo, professora, eu lembro de poucos sinais. Então, hoje a gente vai aprender 9 sinais. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar o aumento do vocabulário gestual. Como assim? A gente vai aumentar as palavras gestualmente, no qual a gente já tem conhecimento, né? A gente sabe algumas coisas sobre família, sobre calendário, sobre os dias da semana, né? Tudo coisa que eu já passei em vídeos anteriores e em sala de aula também. Outra coisa, memorização da articulação. Memorização da articulação, o que é isso? A gente tem que memorizar onde que o sinal ele é feito, né? Se, por exemplo, laranja, sábado, limão, a própria cor laranja, depende muito do contexto. Por quê? Porque é o mesmo sinal que a gente utiliza para várias coisas, né? Por exemplo, cadeira, a gente vai ver aqui na aula de hoje que cadeira é muito parecido com poltrona, cadeira, sofá e poucas coisas se modificam, tá? Então, outra coisa que a gente vai aprender hoje também vai ser o aumento do vocabulário gestual, né? A memorização dos pontos de articulação e a criação de novos diálogos. Como assim? Sei lá, como eu sou surdo, eu sempre quis conversar com ele, mas eu não sei, eu só sei oi, né? Isso já é ótimo. O surdo ele já se sente muito incluso a partir do momento que você tenta interagir com ele, né? Então, por exemplo, oi, tudo bem? Meu nome é Larissa. E o seu nome? Qual que é? Olha o ponto de articulação. Quando eu pergunto para você, a palma da mão é direcionada para você. E quando eu falo de mim, olha o ponto de articulação no meu peito, a palma da mão referente a mim. Então, o que? Eu estou falando de mim, né? Então, assim a gente pode criar, por exemplo, alguns diálogos. Tipo, perguntar, onde fica o banheiro? Eu preciso utilizar, né? Aí, o que acontece? A gente vai memorizando algumas palavras e alguns gestos. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, olha, cômodos da casa. Fala assim, professora, como é que fala meu quarto, por exemplo? Quarto, cozinha, banheiro. Banheiro, eu já falei para os meninos, né, que banheiro a gente põe a mãozinha aqui, né? A gente tem o quê? A gente tem 2 sinais, a gente utiliza os
duas mãos. A gente vai utilizar a mão nessa aula algumas vezes, tá? Então, olha, sala. Sala, a gente vai pegar o indicador, encostar e fazer um quadrado. Sala, tá? Por exemplo, se for sala de aula, então é sala e o sinal de estudar, né? Sala de aula, tá bom? Então, olha, o sinal, ele acontece o quê? Na parte do tronco, o ponto de articulação dele é na parte livre, porque o que tem movimento, né? Como assim? Trabalhar, né? Trabalhar. Primo, como eu já falei na aula anterior, o que acontece? Trabalhar é em cima, curto, e primo é embaixo, e já é mais longo. Então, o que acontece? Alguns sinais são muito parecidos, depende muito do contexto para a gente utilizar, como eu já falei, né? Então, por exemplo, sala de aula. É o sinal de sala, mais o sinal de estudar, né? Então, olha, sala. Aqui na sala a gente tem algumas imagens que são referentes ao lugar, né? Por exemplo, quadro. Quadro. A gente faz o sinal do quadrado e gruda na parede. Quadro. Tá? Outro, abajur. Parece o sinal de acender e apagar. Abajur. Acendeu, né? Apagou. Abajur. Outra, mesa. A mesa é bem simples. Você utiliza as duas mãos e faz o formato da mesa, tá? Mesa. A mesma coisa também é utilizada, por exemplo, para escrivaninha, só muda, por exemplo, se ela é grudada na parede ou se não, né? Então, mesa. Televisão. Os dois L's. Televisão. Tem movimento, tá? Um sinal que possui movimento. Poltrona, como eu havia falado para vocês. Macia e você senta. Na aula passada a gente falou sobre alguns verbos, né? E eu falei sobre sentar, sobre subir, sobre descer, né? Então hoje, poltrona, macio, pra gente sentar, né? Televisão, né? E tapete, por exemplo. Tapete. Você faz o movimento e estica como se fosse um tapete mesmo, tá bom? Tapete. Esse foi o quê? Alguns objetos da casa, tá bom? Agora, sala de jantar, né? Então, o mesmo movimento faz o quadrado de sala e o movimento de comer. Então, sala de comer. Então, sala de jantar, tá? Os meninos me perguntam, professor, eu vejo em alguns lugares, por exemplo, comer, lanchar. Tem diferença? Como a gente falou na aula passada, existe o regionalismo na Libras, né? O que é isso? Alguns sinais se modificam de acordo com cada estado, né? Então, por exemplo, água ou água. O que acontece? É o mesmo significado com sinais diferentes, né? É a famosa variação, né, da língua dos sinais. Então, aqui, sala de jantar, tá bom? Por exemplo, na sala de jantar, a gente tem o quê? Muitas pessoas têm relógio na cozinha, né? Então, põe no pulso o L e roda. E gruda. Relógio. Colocou o pulso, fez o L, encostou o dedão, gira no sentido horário e coloca na parede. Relógio. Outra, cadeira. Mesmo movimento. Sentar. Tá bom? Sentar. Cadeira. O quadro, né? Que você gruda. E a mesa. Agora, cozinha, né? Sala de jantar. E agora, a cozinha, né? Então, o que é? Você pega tipo uma panela e roda. Cozinha. O que a gente tem na cozinha? A gente tem armário. Armário, tá? Você pega, sei o quê? São dois pontos de articulação. A gente encosta aqui e tem movimento, tá? Armário. Cortina. Em cima e desce, tá? Cortina. Pia. A gente abre a pia e sai água, não é? Pia.
Geladeira. Movimento de frio, tá? Frio, não se esqueça da expressão corporal, né? Por exemplo, fogão. Você acende o fogão e o que sai? Sai a chama, né? A mesma coisa da geladeira. Você abre a geladeira e tem o quê? Tem um vento frio nela, né? Então, geladeira, fogão. Agora, a gente está falando sobre cômodos da casa, a gente está falando agora sobre quarto, né? Então, o quarto é sempre o mesmo movimento, né? O quadrado, dormir, ou fazer o quadrado e dormir, como eu falei. Varia muito de região para região. Então, sala, vamos dizer quarto de dormir ou quarto de dormir. É como se fossem os olhos, né? Então, estante, por exemplo. Você vai fazer tipo o movimento da mesa, só que a estante é o quê? Ela é grudada, né? Então, estante, você estanca ela. Faz o movimento da mesa e gruda. Estante. Computador. Utiliza os dois indicadores. Computador. Travesseiro. Macio para dormir, né? Ou para dormir, tá bom? Não esqueça da expressão corporal, tá? Escrivaninha, a mesma coisa de mesa, né? Só que ela é um pouquinho menor. Então o movimento dela é mais rápido e mais curto. Abajur é a luz. Mesmo sinal, aí que eu falo em relação, por exemplo, o mesmo sinal, né? Como sábado, laranja, limão. A parte do abajur acende e apaga. A mesma coisa com fogo, por exemplo. Se o fogo acende e apaga, tá? E cama. A cama você vai fazer com os 2 dedos, os 4 dedos no caso, né? O movimento você vai encostar os 2 dedos do meio, levantar e colocar no chão. Então o movimento é, cama. Agora a gente vai estudar o quê? Objetos de casa, né? Por exemplo, objetos escolares, né? Porque a gente soma 3 sinais: objeto, casa, escola. Então, por exemplo, agora a gente vai falar sobre objetos de casa. Então, objetos de casa, como a imagem demonstra, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, sei lá, você conhece uma pessoa surda e você vai... O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Ai, por favor, uma colher, né? Então, o que acontece? Faca, são os 2 dedos aqui, você vai cortar. Tem movimento, tá? Faca. Garfo. Tem dentes, né? O garfo, você vai pegar como se fosse o prato. Garfo. Movimento, tá? Garfo. Colher. Mão fechada. Colher. Então, por exemplo, objetos de casa. Faca. Garfo. Colher. Tá? Isso para comer ou lanchar. Lâmpada, 2 movimentos. Enrosca e acende. Lâmpada. Balde. Balde, você carrega ele, né? Então, 2 movimentos também. Máquina de lavar. Puxa na camisa, tá? Por quê? Porque tem vários significados. Por exemplo, todos é o mesmo significado. Então, como eu falei, depende do contexto para a gente utilizar. Então, todo, máquina de lavar roupa, tá? Agora, vassoura. Eu acho que esse é universal, né? Vassoura. Tá? Vassoura. Ventilador. Balança uma mão e sopra a outra. Por quê? Ventila, né? Ventilador. Movimento, como se tivesse o quê? A hélice e, tá? Soprando, a expressão corporal.
Geladeira, como eu falei para vocês anteriormente, você abre a geladeira, movimento de frio, né? Então, por exemplo, copo de água na geladeira. Agora, o telefone também é universal, né? Como vassoura, telefone, tipo, seu telefone, né? Todo mundo reconhece. Televisão, tá? Movimento. Quadro, faz o movimento do quadro e estanca na parede, ok? Outra coisa, fogão. Você gira a boca do fogão e ele solta chama, né? Então possui o quê? Possui dois movimentos. Por isso que eu falei para vocês que hoje objetos a gente utiliza muitas duas mãos. Então para o pessoal que está assistindo aí, vai dar uma reprise, deixa o celular quietinho, faz uma massagem na mão, dá uma esticada e vão começando, tentando fazer, memorizar esses gestos, né? Então, ferro de passar roupa, tá? Ferro de passar roupa. Mesa, como eu falei para vocês, né? Mesa, escrivaninha, estante, por exemplo, tem quase tudo o mesmo movimento e se modificam poucas coisas, tá? Agora, cama. Você vai fazer a cama e colocar no chão, tá? Cama. Cadeira, movimento de sentar. Diferente, por exemplo, se for um sofá, que o sofá é confortável, é macio, então você faz um movimento de confortável e sentar, diferente da cadeira, que é só o sentar mesmo, tá? Liquidificador é o copo, que tem o quê? A hélice, né? Então, liquidificador. E como eu falei pra vocês, né? Sofá, macio para sentar. Sofá. Então, o que? São os dois sinais parecidos, né? Guarda-roupa, diferente da máquina de lavar roupa, que é o guarda-roupa você abre e aponta a camisa, né? Abre a porta do armário, camiseta. Agora a gente vai trabalhar com o quê? Com os objetos escolares, né? Então, objetos escolares. Por quê? Objeto de casa, estudar. Objetos escolares, tá? Caderno, por exemplo. Caderno, muita gente me pergunta se é relacionado a livro também. Você vai pegar as duas mãos, a gente utiliza muito as duas mãos, caderno, tá? Diferente de folha, por exemplo, que é o sinal de L, que você muda o quê? Só uma folha, né? Caderno já são vários. Lapiseira. Dois sinais, tá? É bem parecido com o da caneta, mas o movimento aqui é curto e você, vamos dizer, coloca o grafite, né? Então, lapiseira. Grampeador. Duas mãos, como se fosse o papel e aqui o grampeador, né? Grampeador. Mochila. Dois movimentos. Mão fechada, aumenta o dedão, estica o dedão. Vai colocar o quê? Como se fosse colocar nas costas, né? Mochila. Aqui, apagador. Apagador, relacionado ao ar também, né? Para apagar, apagador. Mochila, como eu falei para vocês, estica o dedão. Mochila. Apontador, como se fosse o lápis. Aponta, né? Apontador. O armário, parece o guarda-roupa, só que não é de roupa, né? Só é um movimento. Armário. O caderno. O lápis. A cadeira. Computador. Borracha, né? Pincel, você pega os dois dedos, passa na palma da mão e como se colocasse no copo, né? Então, o quê? Tem três movimentos, né? Vem, coloca aqui. Lápis de cor, mesmo sinal de lápis, só que cores.
lápis de cor, né? Cola, dedão do meio e de capê, dedão e do meio, né? Cola. Pasta. Você guarda as pastas, né? Organização, né? Tesoura. Universal também, considero que todo mundo sabe que isso aqui é uma tesoura, né? Tesoura. Caneta. Diferente da lapiseira, que na lapiseira é na boca, o sinal. Grafite. Aqui não, aqui já é na parte neutra do nosso corpo. Como se estivesse dando aquela molinha da caneta, né? Régua. A gente vai pegar a régua, de 30 centímetros, colocar na mão. Régua. Dicionário. Você utiliza a letra D do alfabeto e como se fosse um caderno. Dicionário. Grampeador. Como eu dei no slide anterior. Alguns utilizam assim e outros assim, tá? Clips, que a gente gruda a folha uma na outra, né? Como sinal de pato, por exemplo, você encaixa ele. Clips. E a fita adesiva, né? Você pega e estica ela como se fosse para grudar, né? Fita adesiva. Então, a gente fala um pouquinho hoje sobre alguns objetos escolares e de casa. Eu estou dando essa aula para vocês para o quê? Para vocês aumentarem o vocabulário de vocês em relação a Libras, porque hoje eu trabalhei com vocês diversos conteúdos, né? O primeiro, antes de tudo, foi o alfabeto, que a gente não fala nenhum idioma sem conhecer o alfabeto da língua, que a gente está querendo conhecer, né, no caso. Alfabeto, número, família, calendário, dias da semana, cores, animais. Então, o que acontece? Hoje a gente está fazendo uns sinais um pouquinho mais difíceis. Para quê? Para vocês conseguirem já montar alguma frase. Por exemplo, eu quero um caderno, tá? Vamos dizer, nesse novo ano. Então, por exemplo, quando a gente cria, por exemplo, a gente sabe algumas palavras que são soltas, só da gente saber, memorizar como é que é feito o sinal, já é um lado muito positivo para a gente aprender uma nova língua. Então, eu aconselho o quê? Vocês que gostam de livros, que acham interessante saber um pouco sobre a cultura, falar um pouquinho sobre inclusão social, eu acho que é super importante e super válido também nós darmos olhadas em outros conteúdos. Por exemplo, no YouTube a gente disponibiliza vários vídeos, né? Falando sobre todos os conteúdos, da parte mais básica ao mais difícil. Então, para o pessoal que tiver algum tipo de interesse, cheguem no YouTube, procurem, joguem no Google, que vocês vão ter muitas referências falando sobre isso, tá? E sempre pratiquem a articulação da mão de vocês. A Libras a gente acha que é muito fácil, mas não é. Os movimentos são bem delicados, tem diferença do movimento para o outro, um mais alto, um mais baixo, um encostando, o outro não, né? Uma da expressão corporal e o outro não. Então é sempre necessário a gente sempre lembrar dos parâmetros que eu falei na aula anterior. Aqueles 5 parâmetros que são os pontos fundamentais da Libras, né? Então, para o pessoal aí que está vendo algum tipo de dificuldade ou está tendo mais interesse ainda, eu aconselho isso, ok?